A série Personalidades de Xanxerê apresenta um pouco da história do Dr. Albino Souza de Araújo, delegado da Polícia Civil de Xanxerê. São mais de 27 anos de atuação no município. O Canal Ideal apresenta Personalidades de Xanxerê. Oferecimento: Hacker Industrial, Top Cestas Brasil, Plenos Contabilidade e Assessoria Empresarial, Posto Girassol, Equitec Industrial, Vita Cardio, Cardiologista Dr. André Martins e Ideal Veículos. O Dr. Albino iniciou sua trajetória no Rio Grande do Sul, na Brigada Militar. Na década de 90, prestou concurso para a Polícia Civil de Santa Catarina e, após trabalhar em diversas unidades do oeste do estado, se fixou em Xanxerê. Ele comenta como era a estrutura da Polícia Civil na época que começou a trabalhar no município. Policiais até que tinha um número considerável de policiais. O que a gente não tinha era estrutura. Viaturas era coisa rara, né? Viaturas muito precárias. Alguns chevetinhos, né? Fuscas, né? Fusca a álcool, chevette a álcool. Só quem usou esse tipo de veículo sabe o que era no inverno tu dar partida nesse tipo de veículos, né? E isso quando tinha, né? E era quase um sacerdócio fazer polícia, né? Não tinha horário, tu ficava eternamente de plantão, não tinha escalas de plantão. Ficava de sobreaviso de segunda a segunda, né? Naquela época não havia uma delegacia em Xanxerê. O Dr. Albino e os policiais civis atuavam em uma estrutura junto com a cadeia pública, onde hoje é o Presídio Regional de Xanxerê. Nós não tínhamos delegacia. A delegacia funcionava onde hoje é a parte administrativa do Presídio Regional. Na época, tinha cadeias públicas. E a parte prisional fazia parte da SSP e era administrada pela Polícia Civil, né? Por isso que até hoje ainda os mais antigos aí dizem preso é lá como delegado, porque na época de fato os presos ficavam subordinados à Polícia Civil e como o delegado era o titular, então nós não tínhamos, nós se acomodava ali numa situação bem precária, distante, né? Distante do centro. E é claro que há quase 30 anos o sistema não era informatizado, então o que predominava eram as máquinas de escrever. O equipamento era a Olivetti e o Hamilton, né? A Olivetti já era top, o normal era aquela Hamilton barulhenta, né? Só bem depois que começou a ser informatizado e que veio os computadores, era algo que a gente nem conhecia, tivemos que se atualizar. Então, e não tinha xerox, não tinha impressora, né? Os depoimentos eram tomados com papel carbono, que a gente já fazia em 4 vias. Na época até eles recomendavam, né, que para evitar borrar muito, que usasse o digo. Mas às vezes quem estava digitando escrevia um palavrão, errava, né? E aí não tinha, aquela palavra tinha que ser apagada, né? Porque não podia ficar aquele termo, né, totalmente dissociado, às vezes até com outra conotação, né? Então era bastante hilário, né? Em todos esses anos trabalhando em Xanxerê, ele atuou nos mais variados casos, mas ele destaca 2, que mais tiveram repercussão. Um foi o sequestro do filho de um empresário, que inclusive trabalhava num outro estado. Foi um trabalho bastante difícil, em que já naquele tempo, né, se conseguimos à distância monitorar e localizar, resgatar a vítima, quando foram presos alguns dos autores, sem que fosse pago o resgate. Acho que talvez foi um dos primeiros casos que se monitorou à distância, né? E também tivemos um outro fato bastante grave aqui, foi quando mataram o filho de um outro empresário de uma forma muito cruel, né? Que criou uma revolta muito grande. Foi um trabalho exausto, né? Mais de um mês de investigação, mas também, felizmente, logramos êxito em identificar os autores e prendê-lo.
Hoje, o delegado já pensa em se aposentar, mas com a certeza de que fez um bom trabalho perante a sociedade xanxerense. Individualmente, sou uma pessoa totalmente realizada e tenho a consciência que nada dentro das minhas limitações pessoais e as limitações que nós somos impostas, eu fiz tudo o que foi possível para bem servir a comunidade.